A paz do Senhor para todos. Mateus, capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Resposta de Jesus para aqueles religiosos da sua época. Tentava interpretar do jeito deles, entender do jeito deles e ensinar do jeito deles. E nesta oportunidade Jesus responde: vocês estão errados por dois motivos. Vocês não conhecem as Escrituras. Segundo, vocês não conhecem o poder de Deus. Não conhecer a Escritura deixa o crente menino o tempo todo. O menino, qualquer conversa leva ele para lá e para cá, qualquer balinha arrasta ele. E crente que não conhece a Escritura desvia com a maior facilidade. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Como se conhece as Escrituras? Estudando, lendo, ouvindo, participando de estudos bíblicos, culto de ensinamento, escola dominical. Isso deixa os crentes mais maduros, mais enraizados para suportar as tempestades. Os melhores obreiros de hoje em dia vieram da escola dominical e dos cursos de ensinamento. Aprenderam e tem um pouquinho para ensinar. O mal de muitos é que quer ensinar sem saber, sem aprender. Não tem a humildade de aprender e quer ser doutor da Bíblia, falando que não sabe, da mesma forma que Jesus respondeu: vocês estão errados. Estão interpretando as Escrituras erradas e nem conhecem o poder de Deus. Então as Escrituras se conhecem, né? Estudando, ouvindo. E o poder? Comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito Santo, oração, jejum, consagração. Então eles tinham dois erros: não conhecer nenhum e nem o outro. Hoje em dia tem esses também. Não tem nem Escritura e nem poder dentro da igreja. Mas tem mais duas classes: o que tem Escritura, mas não tem poder, e o que tem poder, mas não tem Escritura. O crente que tem Escritura, mas não tem poder, é o que nós falamos, é o crente cabeçudo. A cabeça está cheia de Bíblia, mas fala, ninguém sente nada. Não tem unção. Tem até algum conhecimento, mas não tem a unção. Lê muito, estuda muito, pesquisa muito, mas não tem o poder.
aquilo, buscam muito poder e não tem escritura. Aí é uma beleza para falar língua estranha. Pula, grita, chora, rodopia. E daqui a pouco está falando que não deve, ensinando que não deve. Porque não tem conhecimento da palavra. Então o crente temperado, o crente equilibrado é escritura e poder, Bíblia e unção. Aí você fala e quem está te ouvindo sente Deus, sente o Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Então nós vamos continuar nosso estudo sobre curiosidades bíblicas, coisas que os homens ensinam, mas a Bíblia não diz. Aprendemos desde criança e quando vai para as Escrituras, não era bem do jeito que aprendemos. Vamos começar com uma clássica aqui, né? Quem já não ouviu aqueles congressos, aqueles pregadores avivalistas que querem que o povo se encha de poder? E com certeza alguém já ouviu muitas vezes aquela frase: receba a porção dobrada do Espírito Santo. E aí o crente sem conhecimento pula, grita, chora e não sabe que ouviu uma heresia lá maior que todos nós juntos. E por quê? Baseado na história de Elias e Eliseu, que está lá em 2º livro dos Reis, capítulo 2 e versículo 9. Mas preste bastante atenção nessa leitura e acompanhe na tua Bíblia. E você que está ouvindo na tua casa, também pegue a tua Bíblia e confira. 2º livro dos Reis, capítulo 2 e versículo 9. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Aí as pessoas pegam esta passagem e diz para o povo receber porção dobrada do Espírito Santo, que não tem nada a ver com esta passagem. Por quê? Era um homem pedindo porção dobrada de outro homem, o que era possível. E alguns que já fez a pesquisa dos milagres de Elias e os milagres de Eliseu, chega à conclusão que Eliseu fez 2 vezes mais milagres do que Elias. Então se cumpriu. Ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Um homem recebeu de outro homem. Agora, quando você fala receba a porção dobrada do Espírito Santo é Deus.
Você é 2 vezes mais sábio que Deus? Então são coisas que ouvimos, a pessoa vai no empolgamento, ouve, acha bonito, sai repetindo, outro ouve, sai repetindo, daqui a pouco o Brasil inteiro está repetindo, e não sabe que estão falando uma heresia, porque não tem como você ser nem como Deus, quanto mais ser 2 vezes mais forte do que Deus, ou ter mais unção do que Deus, ou ter mais poder do que o Espírito Santo, coisa impossível. Outra coisa que nós ouvimos desde criança também, já virou tradição, mas nem por isso deixa de estar errado. Qualquer coisa, qualquer assunto, irmão, fique em espírito de oração. Igreja, fique em espírito de oração. Irmã, fique em espírito de oração. Em espírito de oração não existe. Não está na Bíblia espírito de oração. Seria até cômodo se tivesse, né? Falei, irmão, ora. Não, pastor, eu não oro porque eu não tenho espírito de oração. Quem tem ora, eu não tenho ora. Mas o que a Bíblia diz? Vamos para a Bíblia. Judas, capítulo 1 e versículo 20. Judas 1 e 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre vossa santíssima fé, orando no Espírito. Orar no Espírito é uma coisa, ter espírito de oração é outra coisa. Orar no Espírito é orar em comunhão com o Espírito, orar na direção do Espírito. E espírito de oração, o Espírito que desce em você e você vai orar. E se não desceu, precisa orar. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Primeiro aos Coríntios 14, 15. Que fareis, pois? Orarei, de que jeito? Orarei com o Espírito. Não é espírito de oração. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então não é correto falar fique em espírito de oração, mas sim fique orando em espírito. Outra coisa que já ouvimos desde criancinha e já ensinamos algumas vezes também, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí as pessoas pegam essa frase, vou preparar-vos lugar, e ensina que Jesus está no céu fazendo casinha. Quando terminar de fazer as casinhas, ele vem arrebatar a igreja, que não tem nada a ver com o texto. Mas quem já não ouviu isso? Está dizendo que vai preparar
é a melhor coisa para se criar uma heresia. João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Usam somente a última parte deste versículo, vou preparar lugar, para basear este ensinamento. Veja agora a primeira parte do versículo. Na casa de meu pai, o quê? Veja que esse A está com H. A com H. Para quem não fugiu da escola, A com H significa o quê? Existe. Aqui há, aqui existe. Na casa de meu pai há, com H, muitas moradas. Na casa de meu pai já existe muitas moradas. Só que a pessoa pega a última parte e se confunde com quem? Não, mas ele está dizendo que vai preparar. Ele está dizendo que vai preparar. Preparar o quê? Mateus 25:34 explica que ele não está preparado em casa lá. Olha aqui, Mateus 25:34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Quando? Desde a fundação do mundo. Quando Deus criou os céus e a terra, o nosso lugar já estava preparado. Mas então, pastor, por que ele falou que vai preparar? Continua confuso. E vamos tirar essa confusão. O reino estava preparado desde a fundação do mundo. Os seres humanos estavam preparados para ir lá? Não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O reino estava preparado, mas nós não estamos. E Jesus, sabendo que nós não estamos, eu vou dar um jeito de vocês, que não pode entrar no reino por causa do pecado. Eu vou preparar um jeito de vocês. Eu vou dar um jeito de vocês. Eu vou preparar-vos um lugar. E aonde foi que ele preparou? João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele preparou o lugar para nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, dando o direito da gente poder ir no reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Mais um ensinamento que não é muito correto, virou costume, virou tradição.
Mas se usa a seguinte frase: alguém está com problema, alguém está enfermo, alguém está com dificuldade. E aí alguém fala assim: escuta, vamos fazer uma oração especial para Dona Maria. O que é oração especial? Toda vez que você ora de verdade, você está falando com quem? Com quem? Com quem? Com Deus. Se toda oração é falar com o Criador dos céus e da terra, toda oração é especial. Não tem coisa mais especial do que isso. Se usa, na verdade, uma palavra trocada. Pastor, mas a pessoa está com problema, como é que a gente vai falar? Como é que é? Vamos fazer uma oração específica. Oração específica quer dizer com este objetivo. Com o objetivo da irmã Maria sair da UTI do hospital. Com o objetivo da irmã conseguir o aposento. Com o objetivo do jovem conseguir um emprego. É uma oração específica, com um assunto específico. Porque se toda oração é falar com Deus, toda oração é especial. Pronto, mais uma aqui que eu fico batendo na tecla, que já bati várias vezes aqui, e mesmo batendo, mesmo falando, já falei várias vezes, e já ouvi, depois que eu falei, alguém errar várias vezes. O que, pastor? Faz a oração e no final da oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existe. Ah, mas o pastor fulano fazia. Se o conhecimento não chegou na cabeça dele, deixa ele. Se até hoje não chegou na tua, esquece daqui para trás, mas tenta acertar daqui para frente. E como? Eu vou provar. Vou provar aqui, ó, na Bíblia, que Pai, Filho e Espírito Santo só é usado no batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está certo? E na bênção apostólica. E a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. É as duas vezes que se usa Pai, Filho e Espírito Santo. Na oração que você faz no dia a dia, não deve usar. Por quê? Porque a Bíblia não manda.
e a assinatura dele vale. Então, pedir ao Pai em nome de Jesus, peça para Deus. Quando você fala, eu estou pedindo em teu nome, eu estou pedindo, Pai, e teu filho já assinou aqui, ó, que essa bênção é minha. Isso. Usar o nome de Jesus é usar a assinatura de Jesus, que vale muito mais que a nossa, que é o filho dele que morreu na cruz em nosso lugar, que está assinando. João 16, 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Pensa, mas é no meu nome. João 16, 26. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei por vós ao Pai. Isso foi palavra de Jesus. Meu nome, meu nome, meu nome, meu nome, meu nome, meu nome. Peça no meu nome. Não, mas aí Jesus morreu na cruz e entrou a igreja primitiva. A igreja lá de Atos dos Apóstolos. A igreja do tempo do apóstolo Paulo. Como é que essa igreja orava depois de Jesus morrer? Atos 3 e 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de Jesus. Só isso. Atos 16, 18. E fez isso ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. No nome de quem? De Jesus. Filipenses 2 e 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Atos 4 e 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que estes estação diante de vós. Atos 4 e 30. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. 1 Coríntios 1 e 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1 e 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja em vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Efésios capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3 e 17. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Segunda Tessalonicenses 3 e 6. Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor
Santo mostre para mim, que até hoje eu não achei. Então são coisas que já foram enraizadas na nossa cabeça, e como já faz parte, as pessoas falam até sem saber, todo dia já falou. Mas a partir de agora que vocês não são mais inocentes, enquanto eu não sabia, tinha uma desculpa. Agora você já sabe. Vigia. Para. Só mais um pouquinho. Apesar de alguns versículos concordar com o que geralmente se diz, e o que geralmente se diz é o quê? Deus trabalhou 6 dias na criação e no 7º dia descansou. Aí nós temos a adventista do 7º dia, que é o sábado. Agora em Gênesis capítulo 2, versículo 2, se você quiser olhar na tua Bíblia, Gênesis 2:2, na minha Bíblia diz assim: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra. Se ele terminou no 7º dia, ele não descansou o 7º dia inteiro. Ele trabalhou pouco. E havendo Deus terminado, era para falar o quê? E havendo Deus terminado no 6º, descansou no 7º. Aí estava certo. Mas ele não terminou no 6º, olha aqui. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Descansou porque ele terminou ali. Mas um pouco ele trabalhou. Esse senhor tinha terminado no 6º dia. Então, é algo para se pensar. E para a gente encerrar. Deus é Deus. Deus trabalhou um pouco no 7º dia e descansou. Como que é que Deus descansa se Ele é Deus e Deus não cansa? Deus não dorme. Deus não soa. É até errado as músicas que a gente canta na igreja, né? Os sonhos de Deus vão se cumprir em mim. Então não vai cumprir nunca, porque Deus não dorme para sonhar. São frases ditas de forma errada. O que seria o certo? O projeto de Deus, aquilo que Deus preparou para mim, vai se cumprir no tempo certo. Não o sonho. E para sonhar tem que dormir. E ele não dorme. Mas Deus descansou. Mas ele não cansa. Então, nessa passagem, não significa que Deus estava cansado. Terminou no 7º dia e descansou. Quer dizer o quê? Terminou no 7º dia e não tinha
e não que Deus estava cansado. Amém? Amém? E amém.